O Exército prende 10 militares que fuzilaram o carro de uma família por engano no Rio de Janeiro. O veículo com criança foi atingido por 80 tiros e o motorista morreu. Essas pessoas têm que pagar. Eles riam do meu marido. O Instituto Sou da Paz afirma que a polícia matou mais de um suspeito de roubo por dia no estado de São Paulo. O economista Abraham Weintraub é o novo ministro da Educação. Ele substitui Vélez Rodrigues, o segundo ministro a perder o cargo em 100 dias de governo Bolsonaro. A Anatel anuncia medidas para impedir que criminosos usem CPFs de outras pessoas para habilitar celulares. O técnico do Palmeiras admite que pensou em tirar o time de campo na semifinal do Paulistão. Pelé recebe alta depois de 5 dias internado no hospital em Paris. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia quer descobrir o paradeiro de dezenas de armas que foram levadas de uma delegacia na região metropolitana de São Paulo. A suspeita é de que elas tenham sido furtadas aos poucos e, ao longo de 4 meses, levadas por um entregador de pizza. 81 armas desapareceram desta delegacia em Cotia, na Grande São Paulo. São como essas: revólveres calibre 32 e 38, pistolas .40 e 380 e até uma metralhadora 9mm. Hugo Ferreira, de 22 anos, funcionário terceirizado da prefeitura que trabalhava aqui, foi preso. Sem que ninguém percebesse, Hugo fez uma cópia da chave do cofre. Ele ficava até mais tarde no trabalho e ligava para o comparsa, um adolescente de 17 anos que trabalhava como entregador de pizza. O rapaz ia até a delegacia com a pizza e saía com as armas, que eram colocadas no baú da moto. O entregador de pizza foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa. No fim de semana, a polícia prendeu outros 2 homens que cuidavam da venda do armamento. Em um carro que estava estacionado nesta rua, os policiais encontraram munição e 12 armas que foram levadas da delegacia. Em nota, a Prefeitura de Cotia disse que o funcionário foi contratado via Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e que o contrato com o suspeito foi cancelado. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Corregedoria da Polícia Civil investiga se houve o envolvimento de policiais no furto das armas. Outra dúvida é por que demorou tanto para alguém perceber o desvio. Em um dos boletins de ocorrência, um policial disse que Hugo Ferreira começou a ostentar patrimônio que não condiz com sua renda e que isso causou estranheza a todos os funcionários da delegacia. Dois amigos desapareceram no Rio de Janeiro depois de deixarem a casa de um terceiro amigo em uma região dominada por milicianos. Maria Luísa e Loide não se conheciam, mas acabaram unidas pela dor. Os filhos delas, amigos há 7 anos, estão desaparecidos desde a última sexta-feira. Ele não me deixaria sem notícia. Isso me intriga muito, me entristece, porque ele não me deixa sem notícia. Ficamos desesperados, assim, que a gente quer uma notícia, saber onde ele está, o que foi que aconteceu. Rodrigo da Cruz Grijó, de 34 anos, é técnico administrativo da Universidade Federal do Rio. Edgar Barros, também de 34 anos, trabalhou na UFRJ, mas atualmente está no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os dois foram vistos pela última vez neste condomínio em Campo Grande, na zona oeste do Rio, uma área dominada pela milícia. Segundo as famílias, eles foram até a casa deste homem, que estava abrindo uma empresa de internet junto com Rodrigo. A mulher de Rodrigo diz que o marido estava com cerca de R$4 mil em dinheiro. No sábado, ele voltaria para a empresa, né? E para comprar esses computadores, que eles estão montando essa empresa e está faltando essas coisas. Os dois chegaram à casa por volta das 5 da tarde, montaram equipamentos da empresa e deixaram o local às 9 da noite, cada um dirigindo o próprio carro. O desaparecimento dos dois amigos está sendo investigado pela Delegacia de Paradeiros. E a seguir, você vai saber quem é o novo ministro da Educação.
Prefeitura de Londres começa a multar motorista de carro que polui acima da média. Não perca, a gente volta já já. Dez militares foram presos hoje por envolvimento na morte de um músico em Guadalupe, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O carro dele foi fuzilado com 80 tiros. A suspeita é que os militares confundiram o veículo com um carro de criminosos. Mas no banco de trás estava o filho do músico, de 7 anos, que não se feriu. Um morador registrou. A Agência Nacional de Telecomunicações vai mudar as normas para a habilitação de celulares no país. O objetivo é impedir que criminosos usem os CPFs de outras pessoas para praticar crimes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que torna automática a inclusão dos dados do consumidor no cadastro positivo. A partir de agora, todos terão um histórico de pagamentos, incluído o economista e professor licenciado da Universidade Federal de São Paulo, Abraham Weintraub, é o novo ministro da Educação. Ele já estava no governo como secretário executivo da Casa Civil e substitui Ricardo Vélez Rodrigues, que foi demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Vélez Rodrigues. O relatório da reforma da Previdência será apresentado amanhã aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Com isso, os parlamentares que compõem a comissão prometem votar o documento já na semana que vem. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz concluiu que no ano passado, 409 suspeitos de roubo foram mortos em abordagens de policiais civis e militares no estado de São Paulo. A média é de mais de uma morte por dia. Uma ação. 3 dias após o desabamento de uma ponte no Pará, os bombeiros não encontraram nenhuma possível vítima. De acordo com o governo do estado, não há registro de desaparecidos por causa desse acidente. A Prefeitura de São Paulo começou hoje a fiscalizar os motoristas de aplicativo e, a partir de agora, as normas para circular na capital paulista estão mais rígidas. O carro usado, recém-comprado por este motor. As empresas 99 Táxi, Uber e Cabify informaram que estão colaborando com a Prefeitura e orientando os motoristas e usuários parceiros. A Prefeitura de São Paulo endureceu as regras do uso do bilhete único para evitar casos de fraude. A Prefeitura de Londres começou a cobrar uma taxa de donos de carros muito poluentes. E agora vamos falar de futebol. Santos e Corinthians se enfrentam neste momento e o placar segue em 0-0. O Corinthians tem a vantagem do empate para ir para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que já eliminou o Palmeiras. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Polo Aquático está sendo investigado por suspeita de assédio sexual a uma atleta. Não se pronunciou. André. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma frente fria chega pelo sudeste e a chuva perde força no nordeste. A frente fria avança em direção ao Espírito Santo e espalha chuva forte. No Nordeste, a zona de convergência intertropical ainda favorece a formação de nuvens carregadas entre o Maranhão e o Ceará. A terça-feira começa com 16 graus em Porto Alegre e 18 em Brasília. À tarde, a máxima não passa dos 21 graus em Curitiba. Em Teresina faz 32 e em Palmas, 31. No Rio de Janeiro, o tempo fica fechado e com chuva. O dia começa abafado, com 27 graus e até a noite faz 22. Em Manaus, estão previstas pancadas com máxima de 30 graus. Em Goiânia, também chove forte e faz 29. Em São Paulo, o tempo continua fechado, mas chove menos que hoje. A máxima será de apenas 23 graus. Hoje, uma árvore caiu na zona sul da capital paulista e atingiu 2 mulheres que se feriram levemente. Em Curitiba, um muro desabou sobre 11 carros. A chuva causou infiltração e, com sobrepeso, a estrutura não resistiu. Segundo a síndica, o condomínio tem seguro. Em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, um barranco deslizou e a lama invadiu esta concessionária. O dono ainda está contando os prejuízos. Chove forte no Rio de Janeiro neste momento.
Bairros da Zona Sul e da Zona Norte da cidade são os mais atingidos pela chuva. Algumas vias do rio estão alagadas. Essas imagens são do Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade. A água chegou a formar uma forte correnteza. A cidade do Rio de Janeiro se encontra em estágio de atenção. Até este momento, não há informações de vítimas nem de deslizamentos. Numa decisão rara, a Justiça autorizou que um menino de 14 anos continue a fazer faculdade. Ele mora no interior de São Paulo e tem a inteligência acima da média. Obrigado. O que você fazia? Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.